Pessoal, nesse editorial a gente precisa falar um pouco de economia, tá? Então, as matérias que foram separadas aqui têm um pouco de economia para você entender a que rumo o nosso Brasil está tomando. E a gente vai tentar decifrar um pouco do que está acontecendo aqui no Brasil. Isso a gente faz porque, às vezes, os conteúdos que vêm das grandes corporações, da grande mídia para vocês, é um tanto quanto cheio de termos técnicos e o brasileiro acaba por não se interessar por isso. E a gente vai tentar trazer isso de uma forma que você consiga entender. Então, bora começar com esse editorial aqui. Se você puder, curte, compartilhe e manda para o maior número de pessoas o possível. Bora lá? Olha só, essa matéria do G1 aqui diz o seguinte: Simone Tebet, que é a ministra do Lula, diz que para o arcabouço fiscal dar certo, será necessário ampliar receitas em 150 bilhões de reais. Segundo a ministra do Planejamento, a equipe econômica comandada pelo Ministério da Fazenda anunciará as fontes dos recursos extras necessários. Então vamos lá. Lembra esse número, 150 bilhões a mais. O que você precisa entender quando eu falo disso aqui? Eu falo que o governo Lula já teve um recorde de arrecadação, ou seja, já entrou estourando em impostos, subindo impostos. Só daí já me causa um certo espanto, porque eu sou contrário ao aumento de impostos, porque esse dinheiro não volta pra gente. Esse dinheiro vai para sofá caro e para viagem cara. Vai para mais ministério que não faz nada, a não ser acomodar um monte de gente ineficiente. Vai para indenizações milionárias de juízes que vendem as férias. Vai para mais emenda parlamentar para isso ir para sei lá, sabe-se onde. Afinal, são secretos. Então, quando eu falo em aumento de arrecadação, isso me assusta. E a grande questão é que nós já tivemos um recorde de aumento de arrecadação, ou seja, gastamos muito mais. Eu tô aqui para te lembrar. Lembra que assim que terminou as eleições, Lula, através do Lira, passou uma PEC de um arcabouço fiscal, de um teto de gastos, que liberou mais de 200 bilhões de gastos? Pois é. Então isso passou, Lula aproveitou tudo isso e agora ele quer ampliar em mais 150 bilhões a receita. É 150 bilhões de reais que você e eu vamos ter que pagar do nosso próprio bolso. É dinheiro que sai do nosso bolso. E aí, você vai entender que quando isso acontece, quando você vê uma matéria como essa, que está aqui publicada na Globo, que precisa ampliar a receita, você pensa, isso não me atinge. Aí é um ledo engano, porque aí você vai ver uma matéria como essa. A reforma tributária pode aumentar impostos de alimentos da cesta básica. O projeto substitutivo da reforma, apresentado na Câmara dos Deputados, pode aumentar impostos de alimentos que formam a cesta básica da população brasileira, segundo alertam especialistas. Nós temos um sistema tributário hoje arcaico. Por quê? Porque grande parte é baseado no consumo. Então vamos entender o seguinte: se eu consumo mais, eu gasto mais. E se eu pegar na proporção do que eu ganho, vamos lá, eu vou pegar um juiz com um salário de 35 mil reais. Ele come melhor do que um pobre, que ganha um salário mínimo, não come? Mas o pobre, ele vai segurar daqui, segurar dali, e esse pobre vai conseguir fazer a sua cesta básica com 800 reais. Isso na melhor das hipóteses. Isso quer dizer que a carga tributária sobre o salário e a receita do pobre passa de 70% de toda a receita dele. Ou seja, 70% da principal receita dele é tributada ao comprar produtos básicos de alimentação. Então, vamos olhar na proporção do que é tributado na compra, na comercialização de um pobre. O juiz rico, ele ganha 35 mil por mês. E é lógico que ele vai comer muito melhor do que o pobre. Então o juiz vai gastar R$ 3.500 para sua renda básica, para seu consumo básico de alimentação. É lógico que ele vai comprar coisas melhores, um vinhozinho, alguma coisa. Então vamos pular de 800 para 3.500. Na prática, a renda do pobre assalariado é quase 70% incluso
na tributação. A renda do juiz que ganha 35 e gasta 3,5 é só 10%. Você está vendo quando todo esse sistema é voltado para deixar o pobre cada vez mais pobre? Esse é o sistema que existe e que precisa ser repensado de uma forma que exista realmente uma definição melhor das receitas tributárias e para onde ela vai. E no conceito petista, no conceito da esquerda, eles discursam que estão aqui para ajudar as pessoas mais pobres a sair da pobreza. É mentira. Desculpem, mas é mentira. Quanto mais você se arraigar nesse sistema onde você não consegue sair dessa corrida dos ratos, mais eles conseguem dominar você. E eu digo isso por conhecimento de causa. Eu já morei em barraco de lona. Quando eu tinha meus 12 anos, já tive que trabalhar em construção civil, serviço pesado. E aí, quando você consegue sair desse sistema, olhar de fora e falar, eu consigo sair, subir e se tornar alguém que não depende mais de todo esse sistema e que consegue observar como o sistema funciona, aí você consegue sair. E é aí que eu defendo o livre mercado e é aí que eu defendo o liberalismo. Porque o Brasil é escasso de liberalismo. E quando você consegue encontrar o pouquinho de liberalismo que o Estado ainda te dá, você consegue melhorar. Vou te dar um exemplo. Hoje, você trabalha de carteira assinada com um salário mínimo. E aí, você pega um Uber. Conversa com o cara do Uber e pergunta para esse cara do Uber se ele quer trabalhar de assalariado com um salário mínimo. Ele não quer. Porque, apesar dele não ter a tal segurança que a carteira assinada dá, esse cara, ele faz o seu próprio horário, ele faz o seu próprio trabalho, ele tem ali os seus riscos e tudo, mas ele consegue, com o trabalho duro, ter uma receita 4, 5, 6 vezes maior do que o cara da carteira assinada. E esse cara começa a questionar o porquê o Estado quer te vincular a isso. E aí é onde mora todo o problema. Esse cara que começa a ganhar mais, ele gosta disso. E aí ele vê que o Estado não te ajuda. Ele é um parasita que te atrapalha. Então você tem que entender o seguinte: não há nada que o Estado te dê que ele não tenha tirado 2, 3 vezes a mais, desviado parte, usado parte de forma equivocada e só a migalha que volta para você. Então é preciso a gente sempre pensar um pouco mais sobre como tudo isso interfere na sua vida. Vou trazer aqui também uma publicação do Luiz Lima, oficial, que é deputado federal, né, e escreve aqui: qual o motivo do circo? Ele fala que o governo Lula vai liberar mais de 300 milhões para programas de carros populares. E aí tem uma crítica, inclusive, do Partido Novo, do Felipe Dávila, que ele diz o seguinte: isso aqui é a melhor forma de você pegar do mais pobre e transferir para o mais rico. Lembra que eu te disse que o consumo é o maior vilão da carga tributária brasileira? Pois é. Hoje, um carro popular dos mais simples é 65 mil reais. Hoje, quem tem 65 mil reais disponível? Não é a pessoa que está na maior situação de pobreza. Esse cara não dá conta de comprar um carro. Infelizmente, ele não consegue. Então, quando ele tira os impostos, o governo só quer ajudar as montadoras a vender mais. Mas nem assim está funcionando. Ou seja, não existe qualquer projeto econômico por parte desse governo. Tanto é que a GM, a Hyundai, a Renault, a Volks, todos suspenderam a produção de carros. É a matéria que o Luiz Lima traz aqui. E agora a Volkswagen também vai paralisar toda a produção no Brasil e a GM vai fechar fábricas por até 10 meses. O que isso implica? Desemprego. O que isso implica? Falta de trabalho. E falta de trabalho gera o quê? Gente mais pobre e mais dependente do Estado. O Luiz Lima escreveu o seguinte: mais uma gigante será adormecida por culpa do desgoverno Lula. A GM, General Motors, anunciou que vai diminuir o ritmo de produção nas fábricas de São José dos Campos e Mogi das Cruzes. A medida terá início na segunda-feira. Em nota, a montadora afirmou que o layoff
tem como objetivo garantir a sustentabilidade dos seus negócios no Brasil e ajudar a produção à atual demanda do mercado. Ao todo, 1.200 colaboradores serão afetados. O que acontece em economias como Cuba, Venezuela? O que rola lá? Cuba hoje, devido à sua inaplicabilidade de gestão e sanções econômicas, até pelas suas medidas tomadas, hoje há escassez de produtos bons lá. Exemplo, aqui o brasileiro já está começando a se acostumar em ter coisa boa, mesmo que precise comprar de fora. Lembra da Shein, da Shopee, dentre outras? Às vezes você consegue comprar o mesmo produto aqui no Brasil, que tem toda essa tributação, com 50% de desconto. Isso aí está interferindo, lógico, no poder de compra, na comercialização aqui dentro do país. O dinheiro sai. E o dinheiro, ao sair, interfere aqui dentro do Brasil, interfere aqui dentro do nosso país. Aí, a grande questão que nós precisamos repensar é: o resultado aqui é aumentar o preço do que vem de fora para o brasileiro ter a escassez do poder de compra dele, ou ter medidas fiscais inteligentes que reduzam o preço para que o brasileiro tenha poder de consumo? Esse é o caminho. É o brasileiro que precisa ter poder de consumo. E como isso acontece? Com medidas fiscais de austeridade. É o que a gestão Guedes fazia. Então, você pode dizer o que você quiser, mas que durante a gestão Guedes reduziu a carga tributária. Lembra da curva de Laffer, que se eu cobro menos impostos, eu comercializo mais. Comercializando mais, eu gero mais emprego, eu gero mais receita. Gerando mais receita, eu faço maior produção, e na maior produção eu consigo gerar maior receita de impostos. Ou seja, eu abaixo o imposto, mas isso volta para mim. Isso é uma medida que a atual gestão não quer. Ou seja, não estão pensando na progressão do país, estão pensando eles próprios. Ou seja, manter a máquina grande, a máquina inchada, assim é muito mais fácil de controlar, assim é muito mais fácil de vender a narrativa deles. Infelizmente, este é o Brasil, tá bom? Obrigado, pessoal, por ter ficado até o final do editorial. Eu sei que falar sobre economia é uma coisinha mais chata, né? Mas se você ficou até o final aqui, eu te dou parabéns. É que você está fora da caixinha, que só quer ouvir a lacração, isso, aquilo. Você quer realmente entender o Brasil e tá preocupado com o que rola no Brasil. Então a gente tem que abrir a mente um pouquinho para entender um pouco mais de economia e falar: por que a gente está indo para um caminho tão errado? Não é esse caminho que eu quero. Eu quero um país melhor. Tá? Obrigado por tudo. Abraço. Tem mais um editorial para vocês às 9 horas. Eu tô aqui de volta com vocês. Grande abraço.